número 2. Que regra Deus nos deu para nos dirigir na maneira de glorificá-lo e gozá-lo para sempre? Há regras? Ou eu faço como eu quero? As pessoas acham que faz como quer. Eu lembro que lá em São Paulo, quando eu era supervisor de produção, tinha um monte de maquinário lá na fábrica. E aí eram máquinas grandes, né, que tinham uma modificação especial. E tinha um senhor lá que o apelido dele era Linguinha, né, um velhinho, né? E ele, o Linguinha, ele ia lá lubrificar as máquinas. E havia a graxa especial para a máquina tal, que era aquela que o fabricante dizia: olha, tal graxa que você tem que usar. E ele chegava todos os dias, pegava a lata daquela graxa e mais 4 ou 5 graxas diferentes. Ele pegava uma colher de uma colher da outra, mexia, e ele achava que a graxa era certa, era aquela. E o mecânico olhava para ele e falava: senhor Linguinha, o cara passou 10 anos desenvolvendo essa graxa para essa máquina e você acha que você é o melhor químico, sei lá o que é que faz a graxa? Você acha que você é melhor do que aquele estudioso? Ele nem estava ali. Ele lá pegava aquela graxa, misturava dele, queria saber se estava certo, ia lá lubrificar as máquinas. Deus, Ele dá regras para que nós possamos glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Quando você vê que um amigo, um irmão ou você mesmo está passando por um perrengue na sua vida, você pode ter certeza que por algum motivo você está tentando glorificar Deus de uma maneira que não é bíblica. E Deus tem toda alegria e todo prazer. Da mesma maneira que Ele fala assim em Isaías 53: e agradou o Senhor moê-lo. Sabia que Deus ele se agrada de moer você? Porque Ele vai trazer você a imagem dele. Aleluia. Aleluia, né? Aleluia, né? Resposta: qual é a regra? A palavra de Deus, que se acha nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. São a única regra, ou melhor, é a única, porque a Escritura, apesar de estar no plural, ela é uma coisa única, é a única regra para nos dirigir na maneira de glorificar e gozar. Se o pastor Paulo, o apóstolo João, se o Manuel, o Carlos, o bispo, o evangelista, ele falar alguma coisa que não está no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, você a palavra de Deus fala: ouve tudo, retém o que é bom. Como que você vai reter o que é bom se você não lê? Não tem como. Não, difícil? É impossível. Não tem como você saber. Não é difícil, é impossível. Né? Que regra Deus nos deu para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar? A palavra de Deus, que se acha nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamentos, é a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e se alegrar nele e gozar nele. Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Acabou o estudo de Gálatas ou Wesley? Não era Gálatas que eu mandei estudar? Ah, eu acho que Gálatas. Colossenses. Já até Eles sabem. Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Estou dando risada, mas ela fez o estudo e você não fez, tá? Vai lá. Você está ocupado, você não tem tempo. 8 e 9. É o que? É Lúcio ou Pedro? Eu não lembro quem está na sequência aí. Acabou o tempo. 1, 8 e 9? Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora eu repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Mas ainda que nós quem? O próprio O apóstolo Paulo, nossos apóstolos, a figura de maior autoridade lá. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja o que é anátema? Maldito.
seja amaldiçoado, maldito. E aí ele repete: assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja maldito. Você recebe a palavra de Deus, entendeu a palavra de Deus, o Espírito Santo atestou no seu coração que a palavra de Deus é verdadeira. Se qualquer pessoa falar uma coisa diferente, você olha para ela e fala assim: maldito, que isso, cara? Você vai ser agressivo. É melhor que você tente de alguma maneira salvar a alma dele do que ligar para o inferno. Por que eu sou maldito? A palavra de Deus está falando isso. É por isso que você tem que tomar cuidado com o que você ouve. Porque se você começa a comer muito tempo comida estragada, o que acontece? Você acostuma com ela. Se você come muito tempo comida salgada, as outras comidas parecem que não tem gosto. Então você tem que tomar cuidado com os seus sentidos, porque através dos seus sentidos é que você vai absorver a palavra de Deus ou não. Qual é o sentido da palavra regra? Que rega Deus? Qual é o sentido dessa palavra? O que é uma regra? O que é uma regra? Limites. Limites? Que mais? Limites, paredes. Paredes? Que mais? Parâmetros. Parâmetros. Princípios. Quando nós pensamos em limites, padrões, parâmetros, diretrizes de homens, eles mudam? Claro que muda. Mas Deus não. De novo? Ah? Orgulho da minha vida. Mas Deus não. Mas o de Deus não. Qual o sentido da palavra regra nessa pergunta? Quando é usada no sentido religioso, essa palavra quer dizer uma direção ou uma ordem. Faça dessa maneira. Naturalmente compreende a ideia de um caminho reto, pelo qual o homem pode chegar a um fim possível. Se você tentar ir a Deus por qualquer outro caminho que não seja Jesus, você vai dar de cara com a parede. Entendeu? É isso. Se você for para qualquer... através da ação social. Ação social é bíblico? É. Mas através da ação social você chega a Deus? Frequência na igreja? Não. Dízimo? Não. Oferta? Não. Trabalho? Pastorado? Frequência? Solicitude? Nada. O único caminho de você chegar a Deus é Cristo. Ele é a regra. Pastor, essa questão me perdoe, Não, se você perguntar, tudo bem. Se você vier com filosofia, não. Não, é só pergunta mesmo. Porque o mundo lá fora fala, todas as religiões levam a Deus. Levam a Deus? A gente faz Levam? Acho que é. Eles falam que de alguma forma, no meio do caminho, você vai chegar a Jesus. Como que a gente Não, a Jesus não. Então, A Deus. a gente desconstrói essa fala deles. Não, você fala com eles que realmente eles têm razão. Todos os caminhos levam a Deus. Só que a Deus no sentido da ira no inferno e o outro. É verdade. Como é o Deus de justiça, Exatamente. Não tem como você convencer ninguém, nem desconstruir nada. Você só pode falar a verdade, mais nada. Nós não somos chamados a desconstruir nada de ninguém. Nós somos chamados a falar a verdade. Você neste caminho, você vai dar de cara com o seu Criador. E se você não tiver Cristo, você vai padecer a eternidade no inferno. Ah, mas se Deus não é bom? Essa é a verdade. Se você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você vai ter a vida eterna ao lado dele. Ah, eu não acredito nisso. Deus te abençoe. Eu não tenho obrigação de convencer nada. Eu não tenho obrigação de convencer ninguém. O problema é que nós queremos tomar o lugar do Espírito Santo. Aí não funciona. Aí a gente começa a inventar estratégias. Não, não tem estratégia. É proclamação da palavra. Raul. Vai. Bonitinho, hein? Gostei. Deus pediu permissão para falar isso aí. Uma coisa que o Lucas passou ontem, ele foi contar como é que o testemunho dele pra gente, eu fiquei pensando. Tanto que, tipo assim, se a gente ficar despreparado em questão da palavra, se a gente não se estruturar na palavra, a gente não consegue nem ter argumento para falar a verdade, né? Porque ontem ele passou por uma situação que o cara foi questionar tudo que ele estava pregando para ele, falando que Deus não existia, enfim.
falam blasfêmia mesmo. E aí, quem não tem a palavra estruturada dentro do coração, dentro de si, para poder argumentar até a verdade, até aquilo ali cai por terra, né? Você se converte, na verdade, é o que ele está falando. 1 Pedro diz: estáis sempre prontos para dar razão da vossa fé. Você tem que estar sempre pronto, em qualquer momento. Mas você é obrigado a entrar em debate com a pessoa? Não. Você só tem que falar o quê? A verdade. Você não tem que provar. Isso é função do advogado. Então, você contrata a doutora Sheila, ela vai defender você diante de uma causa. E, se possível, ela vai provar que os argumentos do cara estão errados. Isso é uma condição. Dentro do cristianismo, você não tem que fazer isso. Só tem que falar a verdade. Então, você não tem que entrar em debates. Se a pessoa pergunta, qual a sua opinião? A minha opinião é essa. Eu não concordo. Tudo bem, mas é a minha opinião. É a minha opinião. É o que a palavra de Deus diz. Se a pessoa tem outra base, não adianta você querer convencer um budista do cristianismo. Você pode falar a palavra para ele. Quem vai convencer? O Espírito Santo. Tá? Por que é necessário ter uma regra assim? É necessário porque o homem precisa de um padrão objetivo pelo qual possa modelar sua vida. Qual foi o primeiro padrão que Deus deu para a humanidade? Jesus, Novo Testamento, 2000 anos atrás. Não, qual foi o princípio? Os 10 mandamentos. O que Deus faz? Ele cria normas para que aquele povo que estava saindo do Egito, envolto naquela cultura mística de uma série de deuses, pudesse entender o que Deus esperava deles. Era um padrão, uma regra. É necessário porque o homem precisa de um padrão objetivo pelo qual possa modelar a sua vida. A palavra de Deus como sua regra deve ser a autoridade máxima na vida de uma pessoa. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu posso amar a minha filha acima de Deus? Não. Eu posso amar a minha esposa acima de Deus? Não. Eu posso amar você acima de Deus? Não. Não adulterarás. Antigo Testamento, homens casados podiam ter relação sexual com outras mulheres, mulheres casadas podiam ter relação com outras mulheres, com outros homens? Não, porque você ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando você pega os primeiros 4 mandamentos, você está falando em nós com Deus, os outros 6 é nós com o próximo. Então, quando eu adultero, eu maculo a minha relação com o Altíssimo e também a minha relação com a minha esposa. Antigo Testamento, ação prática, se pegou os dois na cama, tem uma relação sexual, adultério. Novo Testamento, só de você olhar com desejo, você já adulterou. Então a gente tem que entender que há padrões, são regras, são normas, tá? Normas e regras. A palavra de Deus, com sua regra, deve ser a autoridade máxima na vida de uma pessoa. É superior à Constituição do Brasil? É. Se a Constituição do Brasil mandar você fazer uma coisa que é contra a palavra de Deus, claramente, não é por filosofia nem nada, você tem que abandonar aquilo. Se os caras, nós estamos caminhando num contexto, eu estou lendo um livro, entendeu? Que é top, entendeu? Mas com todo o amor e respeito, não é porque eu bico, tá? Eu estou querendo passar para a Shirley esse livro, porque tem muito a ver com o contexto de cosmovisão cristã. O primeiro capítulo fala sobre pornografia, o segundo sobre, no primeiro sobre aborto, dentro da cosmovisão cristã, o segundo está falando sobre pornografia, e o terceiro, eu comecei a ler agora, ele começa a mostrar uma coisa que ele chama de visão de 2 andares, em que o ser humano, ele em qualquer visão, cosmovisão do mundo, ele é dividido em 2 níveis. Ele pode ser tanto uma pessoa, como pode ser uma criatura. Então, na questão do aborto, por exemplo, a criança, quando se falou-se da questão do aborto, se falava que não poderia praticar o aborto só até 2 meses, só depois de 2 meses de grávida, né? De gestação, obrigado. E esse eixo está se transportando. Lá nos Estados Unidos já tem a coisa pós-parto.
A criança viva, nascida, é identificada e ela pode morrer. Entendeu? E é isso, é uma ideia, uma cosmovisão que começa a mostrar que eutanásia, por exemplo, que outro tempo eu estou estudando lá, eutanásia. Então, quando que eu posso matar o cara? Se o cara estiver dando mais despesa, se ele não estiver falando. Então, as decisões elas começam a mudar. Então, nós estamos vendo esse eixo do que é o correto na palavra de Deus sendo desvirtuado por um modelo. Então, chega para mim e fala assim: a minha filha sofre um acidente, está lá. A justiça ordena que ela seja morta. E se você não fizer aquilo, você está contra a lei. Então nós estamos num contexto de vida em que cada vez mais as leis práticas de Deus, elas vão ser um tremendo fardo para aqueles que não são cristãos. Eles vão fazer o que? Abandonar. Nós precisamos de regras. Então é necessário, porque o homem precisa de um padrão objetivo pelo qual possa modelar a sua vida. Romanos 12:1 fala: e não vos conformeis, não tome a forma do mundo, não faça como eles estão fazendo. A palavra de Deus como sua regra deve ser a autoridade máxima na vida de uma pessoa, mesmo acima da Constituição. E se você tiver que morrer, morra. Se tiver que ser preso, seja preso, que é o que acontece lá na igreja perseguida. É proibido pregar o evangelho. O cara prega, ele vai ser o quê? Preso. Ele não vai deixar de pregar o evangelho. Denise? Não, na questão que você falou do adultério, o caso que eu quero dizer, perguntar, não é a questão do adultério, mas é uma questão que eu não entendo muito bem até hoje, mais ou menos, claramente. Abraão, Davi, Salomão, todos pecadores. Assim, eles, lá em Adão, Deus falou para ter só uma mulher. Só que assim, Deus permitiu que eles tivessem, por a cultura, permitiu a poligamia. Deus não permitiu então, nada. Deus permitiu essa questão de eles terem outras mulheres. Sem vergonhice dos homens. Abraão, quando ele acedeu à sugestão da sua esposa para que ele tivesse relação sexual com a escrava, sem vergonhice de Abraão, ele devia ter falado não. Davi, Salomão, todos esses caras, sem vergonhice. Poligamia nunca foi aprovado por Deus. E o homem se unirá a uma mulher e se tornará uma só carne. Lá em Neemias, ele normatiza o divórcio, mas ele não aprova o divórcio. Ele normatiza o divórcio. Ele mostra qual que é a regra. Quando Jesus é questionado, Jesus ele fala: só existe isso por causa da dureza do coração de vocês. Porque nós achamos: a minha esposa adulterou, eu tenho que repudiar ela, eu não quero tal. Deus fala: você tem que amar como Cristo te amou. E eu não estou dizendo que eu faria ou como eu faria, estou dizendo que a palavra de Deus diz, porque nós precisamos do quê? De uma regra, um padrão. Deve-se notar que se a pessoa colocou outra coisa acima da palavra de Deus, quer seja sua consciência, tradição ou a igreja, ele tenderá a usar essa autoridade para interpretar a palavra de Deus e não ao contrário. Por isso que não leia livros se você não tiver domínio da palavra de Deus. Senão quem vai reger as escrituras é o livro do John Piper, Paul Washer, do Augusto Nicodemos, quem quer que seja. São homens e homens falhos. Você tem que ler todas as coisas a partir das escrituras. E não ler as escrituras a partir do que o pensamento de quem falou. Isso é engano. Se você tiver que ler algo, leia a Bíblia. Se você tiver que ler, leia a Bíblia, não leia livros. Se você puder ler livros, leia, mas sempre dentro da ótica da palavra de Deus. Porque a letra mata, mas o Espírito vive. Se você lê a Bíblia sem a ótica do Espírito Santo, ela mata você. Porque você é um religioso. Deus ele não criou você para ser religioso. O que queremos dizer quando declaramos que as Escrituras são a palavra de Deus? O sentido é que são a palavra de Deus em forma escrita. Aquilo que está dentro do coração de Deus, as suas regras, as suas normas, Ele normatiza para a gente através de material escrito. Não colocamos restrições ou limites nessa declaração. Entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e as palavras da Bíblia são as palavras do próprio Deus que carregam a autoridade dele. Você não tem liberdade para você seguir o que você quer. Se você é filho, se você é discípulo, você faz o que ele manda. Você não tem mais vontade. Por isso que você chama ele de
Senhor. Senhor. Por que havia uma bronca tão grande com a palavra Baal? O que significa Baal? Senhor. As pessoas olhavam para aquelas imagens de escultura lá e falavam assim: esse é o meu Baal, esse é o meu Senhor. Tanto que no Antigo Testamento ele fala assim: aqueles homens eles se curvavam aos seus Baalins. Ele estava tripudiando. Ele estava assim: Senhorzinho. Não é o Senhor dos exércitos, Senhorzinho. É aquele pequenininho, que não faz nada, que não resolve. Você ia falar alguma coisa, Gladys? Fala. Não, eu ia falar que, se a gente for parar para pensar, Deus é tão perfeito que mesmo antigamente ele já sabia o que ia acontecer nos dias de hoje, já ficou as regras para a sociedade atual. Você falou da questão do adultério naquela época, ele só como deitar, como Deus já sabia que até que o dia avançar. Júlia, ia ser tão não perverso. tampa a boca dela, ela tem que entender. Isso ia ser tão perverso a sociedade hoje, que ele colocou que até por olhar já era adultério, porque sabia como é que está o coração e a mente do ser humano nos dias atuais. Deus criou a regra porque ele sabia que o homem ia ser pecador? Ou ele criou a regra pré-determinando uma coisa? É diferente. Deus ele é presciente, sim, porque ele sabe de todas as coisas, mas ele não cria as regras e nem faz as coisas por causa da minha ação e da sua ação. Ele faz porque ele pré-ordena situações. É diferente da presciência. Cuidado com esse engano. Senão a gente vai pensar: eu sou salvo em Cristo porque Deus sabia que em algum momento eu ia aceitar Ele. Não é isso. Ele determinou que você seria salvo no final. Acabou. É diferente. Cuidado com o conceito da presciência e o conceito da pré-determinação. Entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e as palavras da Bíblia são as palavras do próprio Deus. Entendemos que a Bíblia é confiável porque Deus a inspirou e a inspiração inclui as próprias palavras da Escritura. Para finalizar, eu já fiz exercício, vou ler de novo. Júlia, inspira, vai, expira. Aquela pessoa que estava escrevendo, aquilo que Deus. Então Deus com a inspiração, Ele não ditou as palavras, Ele inspirou, as pessoas inspiraram aquilo que Deus. Mateus, e como um judeu, ele escreve como um judeu para os judeus, o Evangelho. Marcos, a mesma inspiração, mas ele escreve para os romanos. Lucas, e ele escreve como um filho de grego para os gregos. A palavra de Deus ela é inspirada e ela traz uma nova interpretação, mas sempre com foco para isso. Então, se eu trago uma palavra para você, a palavra ela é. Mas dependendo da situação que você está vivendo, você me aplica na sua vida de uma forma diferente. O Espírito Santo ele age de uma forma diferente dentro do seu coração, entende? Mas a palavra é sempre a mesma. Não pode ter uma palavra diferente. Dentro desse conceito, a ideia católica romana de você ter, o cara escreve um texto lá, e aí eu falo, o outro na igreja fala o mesmo texto, o outro fala, dentro da ideia é correto, porque a palavra é a mesma. O problema é a questão de inspiração, questão de propagação, ou estação de estabelecimento da regra do católico. Mas se todos pudéssemos pregar a mesma palavra, perfeito. Se eu estiver aqui, eu for na outra igreja, eu ouvir uma palavra de Deus. Mas ele está pregando em Efésios, não importa. O outro está pregando em Gálatas, não importa. É a palavra de Deus, vai encaixar dentro dos ensinamentos que você... E o que não for de Deus, você coloca de lado. Você não é obrigado a comer comida estragada, nem no boteco da esquina, nem no restaurante mais caro, e muito menos na igreja. Porque se você comer uma comida estragada no boteco, no restaurante, pode te dar uma dor de barriga, você pode passar mal e vomitar. Mas se você comer uma palavra estragada na igreja, isso pode atrapalhar a sua vida por bastante tempo. Cuidado com o que você ouve. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, adoramos e bendizemos. Agradecemos, Pai querido, porque o Senhor é vida, o Senhor é a palavra, o Senhor é a verdade. Pedimos, Pai querido, que o Senhor continue nos guiando, orientando, abençoando, nos dando a direção cada vez mais. Precisamos do Senhor, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso querido Deus. Bom, querido. Eu dou uma variada só para vocês não se enganam.